Olá, seja bem-vindo à nossa 46ª aula aqui do curso de Cálculo 1, né? E nessa aula nós vamos ver uma técnica, né? Que é a técnica de integração de funções racionais por meio de frações parciais. Nós vamos ver que é possível, né? Dada uma função racional, decompor essa função em frações parciais para facilitar aí o cálculo da integral. Vem comigo! Bom, pessoal, nessa aula de hoje, então, o nosso objetivo é integrar funções racionais, que são funções da forma p sobre q, onde p e q são polinômios. Nesse caso, nós temos duas possibilidades. Ou o grau, né, do numerador é menor que o grau do denominador, ou o grau do numerador é maior ou igual ao grau do denominador, né? Nós vamos ver que é necessário analisarmos com calma somente o primeiro caso, porque o segundo caso, que é onde o grau do numerador é maior ou igual que o grau do denominador, sempre pode ser reduzido ao primeiro, né? De fato, se o grau de P for maior ou igual ao grau de Q, nós podemos aplicar o algoritmo da divisão de Euclides, né? Dividir P por Q, né? E nós vamos ter o quê? Que P é igual a S vezes Q mais R, onde R é o resto na divisão de P por Q, o que significa que o grau de R é menor que o grau de Q. Se nós pegamos essa igualdade aqui e dividimos ambos os lados por Q, nós vamos ficar com P sobre Q igual a S mais R sobre Q. Veja que, então, quando eu integrar P sobre Q, isso irá corresponder a integrar S mais R sobre Q. E aqui aparece uma nova função racional, mas o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. Vamos ver um exemplo aqui. Determine a integral de x ao cubo mais x sobre x menos 1 dx. Nesse caso, o grau do numerador é maior que o grau do denominador. O numerador tem grau 3 e o denominador tem grau 1. Então, se nós dividimos x ao cubo mais x por x menos 1, né, nós vamos ficar então com x ao cubo mais x sobre x menos 1 igual a s, que nesse caso vai ser x quadrado mais x mais 2, mais r, que nesse caso é 2, sobre o q aqui, que é x menos 1. Então, p sobre q igual a s mais r sobre q. Bom, e agora, né, nós temos aqui uma nova função racional, onde o numerador tem grau 0 e o denominador tem grau 1. Né? Então, veja, nós podemos reduzir, né, esse caso aqui, onde nós temos uma função racional com numerador de grau 3 e denominador de grau 1, a integração de uma função polinomial mais uma outra função racional, aonde agora o numerador tem grau 0 e o denominador tem grau 1. E aí agora ficou mais fácil integrar, né? Integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3, integral de x é x quadrado sobre 2, integral de 2 é 2x, aqui, né? Se nós fizermos u igual a x menos 1, nosso du é igual a dx, então ficaria duas vezes a integral de 1 sobre o du, que é ln do módulo de u, então vai dar duas vezes o ln do módulo de x menos 1, mais constante. E esse é o resultado da integração, ok? Bom, então vamos nos concentrar agora, né, no caso que nos interessa, que é integrar funções da forma r sobre q, não é? Onde o grau de r é menor que o grau de q. O primeiro caso, né, é um caso onde o denominador q de x, né, é um produto, tá, de fatores lineares distintos. Tá? Então vamos supor aqui que o q tem grau k, então ele pode ser decomposto, né, num produto aí de k fatores lineares distintos. Nesse caso, tá, é possível mostrar, nós não vamos fazer aqui, que existem constantes A1, A2 até AK, né, de tal modo que nós podemos escrever R sobre Q, né, como a soma dessas frações que aqui estão. Ó. A1 sobre A1x mais B1, mais A2 sobre A2x mais B2, mais AK sobre AKX mais BK. Ok? Então, nesse caso, né, nosso problema consiste em determinar essas constantes, e uma vez que essas constantes A1, A2 até AK estão determinadas,
nós podemos facilmente calcular a integral. Bom, aqui nós temos um exemplo, né, onde nós queremos determinar a integral de 1 sobre x² menos a² dx, onde a é uma constante diferente de zero. Nesse caso, o numerador tem grau 0 e o denominador tem grau 2. Além disso, o denominador pode ser decomposto num produto de dois fatores lineares distintos. Por quê? Porque nós sabemos que x² menos a² pode ser escrito como sendo x menos a vezes x mais a. Então, esse é o primeiro caso, né, que nós acabamos de estudar. Nós sabemos então que existirão constantes a1 e a2, de tal maneira que eu posso escrever 1 sobre x² menos a² como sendo a1 sobre x menos a mais a2 sobre x mais a. Para determinar as constantes a1 e a2, né, nós vamos considerar essa igualdade aqui e eu vou multiplicar ambos os lados dessa igualdade, né, pelo denominador, que é x² menos a². Então, multiplicando o lado esquerdo por x² menos a², né, vai sobrar só 1, que está aqui, ó. Multiplicando o lado direito por x² menos a², como x² menos a² é x menos a vezes x mais a, quando eu multiplicar aqui por x menos a, né, vezes x menos a com x menos a vai cancelar, vai sobrar só x mais a. Quando eu multiplicar aqui por x menos a vezes x mais a com x mais a vai cancelar, vai sobrar somente x menos a. E aí, então, eu vou ficar com esta igualdade aqui, né? Depois de colocar o x em evidência e separar o que é constante. Eu vou ficar com a1 mais a2x mais a que multiplica a1 menos a2 igual a 1. Eu tenho uma igualdade de polinômios. Nós sabemos que dois polinômios são iguais quando possuem os mesmos coeficientes, o que significa que a1 mais a2 vai ter que ser igual a zero, porque aqui não aparece x, né? E a vezes a1 menos a2 vai ter que ser igual a 1. Né? E aí a gente chega no seguinte sistema, né? A1 mais A2 igual a zero, né? E A1 menos A2 vezes A igual a 1. É um sistema 2 por 2 que a gente resolve facilmente. Resolvendo esse sistema, nós podemos encontrar A1 igual a 1 sobre 2A e A2 igual a menos 1 sobre 2A. Agora é só a gente substituir aqui dentro da integral, né? 1 sobre x² menos a² por a1 sobre x menos a mais a2 sobre x mais a e integrar, né? Então tá aqui, né? Aqui eu já passei o a1 para fora, que é 1 sobre 2a, então ficou 1 sobre 2a integral de 1 sobre x menos a dx. Aqui também eu passei o a2 para fora, que é menos 1 sobre 2a, né? E eu fiquei com integral de 1 sobre x mais a dx. Integrando agora, né? Facilmente nós calculamos essa integral, ela vai dar ln do módulo de x menos a, e essa integral que vai dar ln do módulo de x mais a, e aí nós chegamos ao resultado, né? O resultado dessa integral, então, vai ser 1 sobre 2a ln do módulo de x menos a, menos 1 sobre 2a ln do módulo de x mais a, mais constante. Se nós quisermos aqui, podemos colocar 1 sobre 2a em evidência e utilizar a propriedade, né, que a diferença aqui, né, desses dois ln's vai ser o ln do quociente. Então, nós vamos ficar com o resultado final, que é 1 sobre 2a, ln do módulo de x menos a sobre x mais a, mais constante. Bom, vamos agora ao segundo caso, né? O segundo caso é o caso, né, em que o denominador q de x é um produto de fatores lineares e algum dos fatores se repetem, né? Então, vamos supor que na fatoração de q de x, o iésimo fator, que é ax mais bi, né, tenha se repetido r vezes, o que significa que ax mais bi elevado a r, né, apareceu lá na fatoração de q de x. Nesse caso, né, em vez de um único termo, AI sobre AX mais BI, né, nós vamos utilizar para esse fator que se repetiu R vezes, na decomposição em frações parciais, R parcelas dessa maneira. Né? Vai ser uma constante dividida por AX mais BI, mais outra constante dividida por AX mais BI ao quadrado, né? E assim eu vou fazendo, até aqui a résima constante, né? Aonde eu vou ter no denominador ax mais bi elevado a r.
Então, nós vamos ter uma soma aqui de R parcelas e no denominador, né, eu vou colocando, né, o fator AIX mais BI e aos poucos eu vou aumentando a potência até chegar na maior potência que apareceu, que é AIX mais BI elevado a R. Ok? Isso para cada fator que se repetiu. Né? Então, se o fator se repetiu R vezes, ele vai contribuir, né, na minha decomposição em frações parciais com R parcelinhas dadas dessa maneira. Vamos ver um exemplo. Determine a integral, né, dessa função racional aqui em relação a x. Nesse caso, observe que o grau do numerador é maior que o grau do denominador. Então, nesse caso, né, nós vamos ter que dividir o numerador pelo denominador, né, para poder transformar o nosso problema ao de integrar uma função racional onde o grau do numerador é menor que o grau do denominador. Então, dividindo P por Q, né, onde P é o numerador e Q é o nosso denominador, nós vamos ficar com P, que é esse polinômio de grau 4, igual a x mais 1, não é? Vezes Q, mais o nosso R, que é o resto, que nesse caso é 4x. Observe, né, que o grau do resto é menor aqui que o grau de Q, que é 3, tá? O resto tem grau 1 e Q tem grau 3. Então, né, depois que nós dividimos aí P por Q, né, nós vamos dividir ambos os lados dessa igualdade por Q para obter isso aqui. Ó. P sobre Q é igual ao nosso S, que nesse caso é x mais 1, mais R, que é 4x, sobre o nosso Q, né, que é x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1. Então, integral, né, dessa função racional vai corresponder à integral desse polinômio de grau 1 mais a integral de 4x sobre x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1. Né? E aqui nós estamos no caso onde o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. Agora, vamos olhar então para o denominador, né? Que é x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1. Note o seguinte, olha, que x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1, né? Se a gente decompõe esse polinômio de grau 3, nós vamos chegar na seguinte fatoração, x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1, o que significa que o fator x menos 1, ele se repete. Quantas vezes? 2 vezes, né? Então, o fator x mais 1 vai aparecer uma única vez, e o fator x menos 1 vai aparecer 2 vezes, ele apareceu repetido. Né? Então, nós devemos colocar aqui, né, na nossa decomposição em frações parciais, né, uma constante sobre x mais 1, né, correspondendo a esse fator, e esse fator que se repetiu, que é o x menos 1, né, vai ser constante sobre x menos 1, mais outra constante sobre x menos 1 ao quadrado. Então, observe que agora esse cara que se repetiu 2 vezes na fatoriação, ele vai contribuir com 2 parcelas aqui, né? E aí vai ser constante sobre ele, mais constante sobre ele ao quadrado, ok? E esse carinha que só apareceu uma vez vai contribuir com a terceira parcela que vai ser constante sobre ele. Então é assim, olha. Se eu tenho um fator linear que só apareceu uma vez, na decomposição em frações parciais, ele contribui com constante sobre ele. Tá? Se eu tenho um fator que apareceu repetido, né, ele vai contribuir com constante sobre ele, mais constante sobre ele ao quadrado, né, mais, e aí vai até a quantidade de vezes que ele se repetiu. Vou aumentando aqui a potência no denominador. Como aqui ele se repetiu 2 vezes, né, então vai ficar x menos 1 elevado a 1, x menos 1 ao quadrado, ok? Bom, multiplicando ambos os lados dessa igualdade pelo denominador, né, que é x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1, nós vamos cair numa igualdade de 2 polinômios, e dessa igualdade nós vamos tirar o quê? Que a mais c igual a 0, b menos 2c igual a 0, e menos a mais b mais c é igual a 0. Esse procedimento é o mesmo procedimento que nós fizemos no exemplo anterior, tá ok?
E aí a gente cai nesse sisteminha. Resolvendo esse sisteminha, nós vamos chegar então que A é 1, B é 2 e C igual a menos 1. Né? Logo, a integral dessa função racional aqui é a integral do nosso S, que é x mais 1, mais, né, o R sobre Q. Né? E o R sobre Q nós decompomos ele em frações parciais, onde o nosso A é 1, o nosso B é 2 e o nosso C é menos 1. Né? Bom, agora é só a gente integrar, né? Porque aqui ficou 1 sobre x menos 1, mais 2 sobre x menos 1 quadrado, menos 1 sobre x mais 1. Integrando aqui, x quadrado sobre 2 mais x, integral de 1 sobre x menos 1 ln do módulo de x menos 1. Né? Aqui, se nós chamarmos u de x menos 1, vai ficar integral de 1 sobre u ao quadrado du, né? Que é menos u a menos 1. Então, aqui vai ficar, né, menos 2 vezes x menos 1 a menos 1, que é 1 sobre x menos 1. E aqui, integral de 1 sobre x mais 1 é ln do módulo de x mais 1. Tudo isso, né, mais constante. Constante eu estou chamando de K, porque eu já tinha usado a letra C na determinação das outras constantes, né, anteriormente. Nós chegamos que C é igual a menos 1. Então, só para não gerar confusão, não coloquei mais C aqui, eu coloquei mais K. Esse K é uma constante qualquer. Agora eu posso juntar esses dois ln's aqui, né? E vou ficar com ln do módulo de x menos 1 sobre x mais 1. Ok? Então, vejam, né, que essa técnica de decomposição em frações parciais, ela é muito útil e facilita, né, a nossa vida aí quando o assunto é integrar funções racionais. Vamos ao terceiro caso. No terceiro caso, né, que contém fatores quadráticos irredutíveis, nenhum dos quais se repete. Tá? Isso é um caso que pode acontecer. Né? Então, se aqui tem um fator da forma ax² mais bx mais c, né, e nós sabemos que b² menos 4ac é menor que zero, né, o delta aí é menor que zero, né, então esse polinômio aqui é um polinômio irredutível. Eu não consigo decompor ele segundo um produto de fatores lineares, né, aonde as raízes envolvidas aí são reais. Né? E esse polinômio de grau 2 só tem raízes complexas. Então, ele é um polinômio irredutível nos reais. Tá? Nesse caso, né, na decomposição em frações parciais, correspondendo a esse fator irredutível de grau 2, né, nós vamos usar a seguinte parcela, né, ax mais b, onde a e b são constantes, sobre ax² mais bx mais c. Okay? Então, constante vezes x, mais uma outra constante, sobre o nosso polinômio de grau 2 irredutível. Tá? Então, quando eu tenho um fator, né, que é um polinômio de grau 2 irredutível, né, ou seja, ele não tem raízes reais, né, correspondendo a esse fator irredutível, nós devemos colocar, né, a seguinte parcela na nossa decomposição em frações parciais. Ó. Constante vezes x mais outra constante sobre, né, o nosso fator aqui irredutível de grau 2. Bom, aqui mais um exemplo. Determine a integral de 2x² menos x mais 4 sobre x ao cubo mais 4x dx. Nesse caso, né, diferente do exemplo anterior, o grau do numerador já é menor que o grau do denominador. Agora, analisando aí o nosso denominador, que é x ao cubo mais 4x, né, nós podemos perceber que é possível decompor x ao cubo mais 4x, né, da seguinte maneira: olha, x vezes x ao quadrado mais 4. Observe que esse polinômio aqui, x ao quadrado mais 4, é um polinômio de grau 2 irredutível nos reais. Né? Então, aqui nós temos, né, x menos zero, que aparece uma única vez na fatoração, e multiplicado por x ao quadrado mais 4, que é um polinômio de grau 2 irredutível. Então, esse fator aqui, x, né, vai contribuir, né, na nossa decomposição em frações parciais
com essa parcela aqui, que é constante sobre ele. Agora, já x² mais 4, que é esse fator aqui, né, vai contribuir na nossa decomposição em frações parciais com essa parcelinha aqui, ó, constante vezes x mais outra constante sobre ele, né? Bom, organizando tudo aqui, né, multiplicando novamente ambos os lados pelo denominador, né, nós vamos cair nessa igualdade aqui de dois polinômios. E aí, comparando os coeficientes, nós chegamos que A mais B igual a 2, C igual a menos 1 e 4A igual a 4. Né? Então, aqui a gente tira que o A vale 1, o C vale menos 1, e o B, então, vai ser 2 menos A, que é 2 menos 1, que é 1. Então, A vale 1, B vale 1 e C vale menos 1. E aí está aí a decomposição em frações parciais dessa função racional. Né? Nós podemos escrever 2x² menos x mais 4 sobre x ao cubo mais 4x, como sendo 1 sobre x mais x menos 1 sobre x² mais 4. E agora é só integrar. Essa primeira integral aqui, que é a integral de 1 sobre x, né? É ln do módulo de x, já está colocado aqui. E aí nós temos que calcular essa integral aqui. Não, integral de x menos 1 sobre x² mais 4 dx. Eu vou desmembrar ela em integral de x sobre x² mais 4 dx, menos a integral de 1 sobre x² mais 4 dx. Essa integral a gente resolve chamando x² mais 4 de u. Aí o nosso du vai ser 2x dx. Então eu vou ficar com meio da integral de 1 sobre u du, que é ln do módulo de u, que é ln do módulo de x² mais 4. Aqui nós tiramos o módulo porque x² mais 4 é sempre positivo. Então, essa integral aqui, né, o resultado é este aqui. Agora, integral de 1 sobre x² mais 4, né, nós precisamos colocar esse 4 aqui no denominador em evidência e depois fazer uma mudança de variável, chamar u de x sobre 2. Né? Fazendo isso, e aí eu vou deixar como exercício para vocês analisarem direitinho, nós chegamos que essa integral é meio de tangente a menos 1 de x sobre 2. Né? E aí nós vamos colocar aqui mais a constante. Conclusão, né? Integral de 2x² menos x mais 4 sobre x ao cubo mais 4x dx é ln do módulo de x, né, que veio dessa parcela, mais meio do ln de x² mais 4 menos meio da tangente a menos 1 de x sobre 2 mais constante. Né? Esse restante aqui veio da segunda integral. Ok? Bom, aqui o quarto e último caso agora, né? Que é o caso onde Q tem um fator irredutível, da forma ax² mais bx mais c, e esse fator se repete R vezes. Nesse caso, né, a contribuição desse fator na decomposição em frações parciais vai assumir essa forma que está aqui, ó, né? Vai ser aqui esse primeiro polinômio aqui de grau 1, dividido pelo fator irredutível, mais aqui um segundo polinômio de grau 1 dividido pelo fator irredutível ao quadrado, e vou fazendo assim até chegar aqui no résimo polinômio de grau 1 sobre o fator irredutível elevado a r. Né? Então é muito parecido com o segundo caso, mas no numerador, ao invés de constantes, né, irão aparecer polinômios de grau 1. Né? E no denominador, né, o fator irredutível, né, vai aparecendo sempre com uma potência maior, até chegar, né, aí a potência résima, ok? Bom, vamos lá então, o último exemplo dessa aula. Determine a integral de 1 menos x mais 2x² menos x ao cubo sobre x vezes x² mais 1 ao quadrado dx. Então, nesse caso, veja, ó, o grau do numerador é 3, o grau do denominador, né, vai ser 5. Então, o grau do numerador já é menor do que o grau do denominador. E aí, aqui no denominador, nós temos um fator que é x menos 0, né? Que é o próprio x, que aparece uma vez. Né? E nós temos um fator irredutível, que é x² mais 1, que aparece duas vezes, né? Porque aqui está elevado ao quadrado. Então, o fator linear, né, x, vai contribuir com constante sobre x, na decomposição em frações parciais, e x² mais 1 vai contribuir com essas outras duas parcelas, né?
vai ser bx mais c sobre x quadrado mais 1, mais dx mais e sobre x quadrado mais 1 ao quadrado. Então, observe, o polinômio de grau 1 sobre o fator irredutível de grau 2, mais um outro polinômio de grau 1 sobre o fator irredutível de grau 2 ao quadrado. E eu parei aqui porque ele se repetiu, né, duas vezes somente. Agora, a ideia é a mesma, eu vou multiplicar os dois lados dessa igualdade pelo denominador, né? Isso aí vai me dar uma igualdade desses dois polinômios que aqui estão, e aí eu chego então, né, que a mais b tem que ser igual a zero, o c tem que ser igual a menos 1, 2a mais b mais d vai ser igual a 2, c mais e vai ser igual a menos 1 e a vai ser igual a 1. Tá aí nosso sisteminha, a mais b igual a zero, c igual a menos 1, 2a mais b mais d igual a 2, c mais e igual a menos 1 e a igual a 1. Resolvendo esse sistema, né, nós vamos determinar os valores, né, de A, B, C, D e E. Nós chegamos que o A é 1, B é menos 1, C é menos 1, D é 1 e o E é 0. Né? Substituindo esses valores, então, né, nós vamos ter a seguinte decomposição, né, em frações parciais. Ó. Essa função racional aqui, né, vai ser dada por 1 sobre x menos x mais 1 sobre x quadrado mais 1 mais x sobre x quadrado mais 1 ao quadrado. E agora é só integrar, né? Integral de 1 sobre x é ln do módulo de x. Aqui, né, esta integral nós vamos desmembrar em duas, então vai ser integral de x sobre x quadrado mais 1, né, mais a integral de 1 sobre x quadrado mais 1. Integral de 1 sobre x quadrado mais 1 é tangente a menos 1. Esse menos é por conta do menos que aqui está. Então, aparece o menos aqui e aqui. E aí, a integral de 1 sobre x quadrado mais 1, tangente a menos 1 de x. Integral de x sobre x quadrado mais 1, né? Nós vamos chamar o denominador de u. Vamos fazer u igual a x quadrado mais 1. Aí, o nosso du é 2x dx. Então, vai ficar meio do ln do módulo de x quadrado mais 1. Como x quadrado mais 1 é uma função positiva, nós podemos retirar o módulo, né? E aí, finalmente, essa última integral aqui, de novo, nós vamos fazer u igual a x quadrado mais 1. Aí o nosso du, né, vai ser novamente 2x dx. E aí, resolvendo a integral, nós chegamos a menos 1 sobre 2x quadrado mais 1. Tudo isso mais constante. Ok, pessoal? Bom, eu resolvi essas integrais aqui de maneira bem breve, né, para a aula não ficar assim muito cansativa. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à resolução dessas integrais, vocês podem me procurar, né? Então, nessa aula nós vimos como a decomposição em frações parciais ela pode nos auxiliar a resolver aí integrais de funções racionais. Lembrando que nós temos sempre que olhar para os 4 casos descritos nessa aula. E esses casos, né, irão nos dizer como proceder na nossa decomposição em frações parciais, tá ok? Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço a todos.